Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção. Fala pessoal, começando mais um episódio de Desconstrução, podcast oficial da MC Bauchemy. E hoje a gente está aqui num local diferente, como quem está participando aí do nosso podcast pode ver. Estamos em ares nordestinos, estamos na cidade do Recife. Para quem não sabe, a MC também tem uma fábrica aqui na região metropolitana de Recife e a gente está comemorando aí 10, 11 anos, por isso que a gente está aqui essa semana gravando o podcast com pessoas ilustres aqui da região, não só de Recife, mas também aqui do Nordeste. E sempre, né, lembrando que esse ano a gente, além de estar na segunda temporada, a gente tem um tema principal que é durabilidade das estruturas. Então a gente vai estar falando nesse tema de durabilidade, ainda mais aqui, né, no Nordeste, que tem uma característica que a maior parte das construções estão próximas ao mar, onde tem ainda mais ataque severo aí de agentes químicos nas estruturas. Estou aqui com o Josenias, nosso head de vendas, que também está ficando já famoso no nosso podcast. Opa, Tudo bom, Zé? tudo ótimo, e graças a Deus, tudo maravilha, Zé. Feliz de estar aqui no Nordeste. Sempre bom estar aqui. Mas olha, a gente não está de bermuda, né? A gente está de calça, né? A gente está a trabalho aqui. E Fábio, nosso head de marketing, nosso co-host do Desconstrução. E aí, Fabião? Bom dia, feliz de estar aqui. Acho que estamos nos sentindo em casa aqui, mais do que em casa, né, Zé? Então, Temos mais do que em casa aqui. isso aí. A gente começou aqui já há uns 12, 13 anos, né, Zé? Garimpando algumas coisas. E o nosso convidado começou junto nos ajudando aqui, Ângelo Just, nosso professor, doutor e outras coisas que eu também não posso falar aqui, mas além de tudo, um grande profissional, um grande amigo também. Antes de introduzir você aos nossos convidados, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente para compartilhar um pouco de conhecimento, não só, né, o seu conhecimento não é só de durabilidade, mas hoje o tema principal é durabilidade. Ângelo é diretor técnico da Tecomate, grande empresa aqui do Nordeste, e também é professor da Poli e também professor Da Unicap. da Unicap. Ele falou, não esquece de falar da Unicap, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Então eu falei, deixa ele falar da Unicap, ele mesmo. Bem-vindo, Ângelo. Bom, olá pessoal, prazer estar com vocês aqui. É uma satisfação muito grande estar todo mundo discutindo aí sobre essa parte de durabilidade, né? E também estar aqui entre amigos, né? A gente realmente já tem trabalha há anos com a MC, né? E é muito bom ver que vocês acreditam aqui no mercado nordestino, né? Aqui no mercado pernambucano, principalmente. Então a gente aqui tem o Nordeste, né? É uma praça que eu tenho certeza que é importante para vocês também, em todos os sentidos. É, é uma dinâmica, eu suponho, um pouco diferente para vocês quando você está no sudeste do país, onde vocês atuam com muita força, mas aí no sul do país as características são diferentes, centro-oeste, e aqui no Nordeste tem suas particularidades. Então é muito bom também saber que a gente aqui no Nordeste pode contar com empresas sérias, com pessoas sérias que querem ajudar aqui na resolução dos nossos problemas, né? Seria muito fácil se a gente adotasse uma mesma solução em todo o Brasil e achar que ia funcionar. E a experiência nos dá o norte de que não é assim. A gente tem que realmente olhar caso a caso e é muito bom saber que vocês estão aqui realmente colocando a mão na massa conosco aqui e vendo as nossas dores, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui. Maravilha, foi até bom você tocar nesse assunto, porque você sabe, a gente começou aqui no Nordeste com a planta de líquidos, né, principalmente a planta de aditivos para concreto, e a gente agora está expandindo isso também, não só em volume, mas também trazendo alguns produtos para serem produzidos aqui no Nordeste, até um dos motivos, essa característica aqui da região. Então, a gente, desde de junho, está produzindo a linha de impermeabilizantes aqui no Nordeste e aumentando a capacidade também para os produtos de recuperação
Então, isso também são produtos que atendem o tema principal da nossa conversa, que é durabilidade. Então, isso, característica, né, de matéria-prima da região, temperatura da região, tudo isso não é fácil. Você sabe que para desenvolver também produto, desenvolver um concreto, precisa, né, conhecer bem a região e as características dos materiais. Até porque é professor de materiais, cara. Exatamente. Materiais, não é pouca, É, é muito conhecimento aí. não, o Ângelo é famoso aqui no Nordeste. Sei. Por onde você passa, fala, não, professor Ângelo, não, foi meu professor. Mas você A vê, gente fez isso para tentar descobrir a idade do Ângelo, né? Você começa a ver muito aluno assim e fala, pô, quantos anos será que o Ângelo tem? Bom, se é uma pergunta, eu já abro logo. 48 anos de idade e, assim, né, em atuação dentro da engenharia já faz uns 20 anos, mais ou menos, como professor e e pela Tecomate, né? Tecomate Engenharia. maravilha, Ângelo. Então, para ir direto aí no assunto, né, a gente fala muito de durabilidade. Eu queria que você definisse um pouquinho o conceito de durabilidade, né, e também tentando, né, ir direto assim para alguma coisa mais prática, né, do conceito de durabilidade. A durabilidade eu entendo que está muito relacionada à preservação das características originais da edificação, né? O mais próximo possível das características originais. E é natural que, com o tempo, ocorra uma degradação, né? E essa degradação, ela varia muito conforme as condições de exposição. Então, é por isso que aqui no Nordeste, notadamente, não, o Nordeste já é diferente de outras regiões e as cidades litorâneas mais ainda. Então, como as principais capitais do Nordeste são litorâneas, então a gente tem aí esse agravante da proximidade com a região, com a área salina, né? E aí, obviamente, a gente não há como negar que certamente o principal problema que a gente vê aqui nas nossas obras são questões relacionadas à corrosão de armadura, né? Então, não é à toa que a normativa de concreto prevê, já há mais de 20 anos, né, prevê a utilização de uma relação água-cimento máxima, um cobrimento mínimo, a depender das zonas de agressividade. E a gente entende que aqui a gente, na maioria das vezes, se encontra em condições bem adversas, para não falar das obras especiais, como, por exemplo, portos, né? Aqui em Recife tem o Porto de Suape, lá em Fortaleza tem o Porto de Pecém. Então, são regiões onde a gente tem o ápice, na minha opinião, de agressividade ambiental. Então, quando a gente fala em durabilidade, é isso, é tentar preservar ao máximo aquelas condições originais que a edificação tinha, contemplando, né, considerando as condições ambientais. E óbvio que para isso existe um viés relacionado com manutenção, que eu sei que já é outro viés, é outra discussão que a gente tem que ter, né? A durabilidade também está relacionada com as atividades de manutenção que precisam ser feitas. Sim, sem dúvida. A gente vê, né, que as pessoas, até mesmo por conta de norma, a gente tem a questão também de garantias envolvidas, que a gente começa, né, a discutir mais, as pessoas começam a olhar mais para o tema de durabilidade. A gente sabe da atuação da Tecomate nas construtoras, né, como clientes aqui na região Nordeste, essa preocupação da durabilidade, né, de quem constrói. Você tem visto uma diferença? Tem se falado mais? Tem essa preocupação mais da durabilidade, da vida útil, de passar esse conceito também para quem vai operar a estrutura, seja um porto, né, que de repente alguém vai operar alguma concessão ou governo. Isso tem melhorado? Tem se discutido mais? Na minha opinião, né, existem dois pontos de vista. Um é aquela coisa, as construtoras muitas vezes elas adotam algumas linhas de preocupação muito por algo obrigatório, algo normativo. Então, quando a norma obriga, eles fazem, né? Mas, gradativamente, na medida que as edificações vão envelhecendo, aumenta o nível de conscientização dos construtores de que não adianta você construir só pensando em atendimento à capacidade mecânica. Tem que ter também questões relacionadas à durabilidade. Então, não é só por conta da norma. Também as construtoras têm assumido um nível de consciência muito maior com relação a isso. E, de novo, as estruturas elas envelhecem. Se a gente for fazer uma análise histórica, depois da Segunda Guerra, quando começou a se construir mais em massa, aqui no Brasil, principalmente em estruturas de concreto armado, lá na década de 60, 50, 60, quando começou aquela coisa do êxodo rural, as pessoas vindo para a capital para trabalhar e ter melhores condições, aquelas construções que foram executadas lá na década de 60,
elas, na época, não se pensava em durabilidade, né? Se pensava em atendimento à solicitação mecânica, ou seja, tinha que ficar em pé. A edificação tinha que ficar em pé. 30 anos depois, ou seja, lá na década de 90, aí as edificações, 30, 20 anos depois, começou a se perceber que essas edificações estavam com problemas. E eu não falo só do Nordeste, no Brasil todo. Perfeito. Então elas começaram a apresentar problema, que é natural, depois de 20, 30, 40 anos, essas estruturas começam a envelhecer. Foi quando, então, se alertou no Brasil para se estudar a tal da patologia das construções, a ciência que estuda a doença. Então, a ciência de patologia das construções, ela começou a ganhar uma escala mais forte no Brasil a partir da década de 90. E aí vem a própria norma de concreto, ela já criou um capítulo de durabilidade já depois, no final da década de 90, né? No início dos anos 2000 já teve, então, um capítulo que fala somente sobre durabilidade. E aí é passo a passo, né? Infelizmente não é uma coisa assim, sai uma normativa e logo em seguida o pessoal começa a usar. E então, assim, hoje a gente percebe que há uma conscientização, mas também porque as edificações estão envelhecendo, então não tem para onde, não tem o que fazer, é um caminho sem volta. E aí as novas edificações hoje já têm sido edificações, estruturas de uma forma geral, né? De infraestrutura, portos, elas já carregam certamente uma preocupação muito maior do que havia há 30, 40 anos. Bom, Legal. bom saber. E acho que é para aproveitar, pegar o gancho também, Ângelo, e quando a gente vê as questões que são importantes para garantir a durabilidade das estruturas, né? A gente fala aí do projeto, a gente fala da execução, a gente fala também, às vezes, da escolha do material, né? Qual a importância que você, né, dá para cada um desses fatores? Se existem outros fatores também que podem influenciar na questão da durabilidade, né? Para garantir essa durabilidade da estrutura, né? Eu acho o seguinte, esse trinômio, projeto, execução e a escolha adequada dos materiais é o trinômio do sucesso, né? A gente tem que ter essas três coisas, é uma engrenagem que precisa trabalhar em conjunto. Eu colocaria ainda um quarto elemento aí, que é a história da manutenção. Então, para você ter uma preservação daquela estrutura, você tem que ter uma concepção apropriada, isto é, um bom projeto, né? A escolha também adequada dos materiais. E aí, quanto aos materiais, tem uma coisa importante que é a especificação correta dos projetistas para materiais que sejam apropriados vamos dizer assim, a disponibilização no mercado de fornecedores de materiais que atendam a essas especificações. Porque também não adianta o projetista especificar um determinado produto, sei lá, de impermeabilização, que ele atenda aí 20 anos, 30 anos de garantia, e o fornecedor entregar um produto que, embora ele afirme que dá 20 anos, mas na verdade com 10 anos ele está dando problema. Então, é preciso ter um projeto apropriado, uma especificação adequada dos materiais com fornecedores que entreguem esse material, né, atrelado a um acompanhamento da execução, né? Tudo isso é no período até a finalização da obra. No que se refere à execução, uma percepção muito particular que eu vejo é o seguinte: as empresas que elas contratam, por exemplo, um projeto de impermeabilização, uma empresa que contrata um projeto de impermeabilização, a princípio a gente pensa, não, ela está preocupada em o desenho, né? Como é que você coloca ali, no caso, um ralo, Mas associado a isso, vem uma preocupação notória dessas empresas com a execução, né? sabe? Sim, Porque sim. o cara começa a te ligar mais, ele começa a querer saber, ele começa a querer fazer um treinamento que não está no projeto em si, mas denota uma preocupação com isso. Então, quando a empresa faz um projeto, aí eu falo de impermeabilização, mas isso pode se falar para uma alvenaria, para um revestimento de fachada, é notório. O cara faz o projeto e ele acaba se preocupando com a execução. Então, esse é o trinômio: projeto, materiais e execução. E, depois, uma vez finalizada a obra, a questão da manutenção. Que, para mim, eu vou dizer assim, na minha opinião, né, é uma coisa assim que a gente está tendo uma grande revolução, né? A própria norma de desempenho ajuda muito nisso, porque a norma de desempenho ela trouxe à mesa as responsabilidades de cada um. Então, quais são os agentes envolvidos? A gente tem projetista, a gente tem construtor e tem fornecedor. E usuário. O usuário não entrava na mesa. Hoje, quando você vai pegar uma edificação, aí eu estou falando mais de edificação imobiliária, que está com problema, e é claro que esse usuário participa do problema. Sim. Seja porque não fez a manutenção apropriada,
ou seja, porque foi negligente, viu o problema e não quis por questões financeiras. Então, a norma de desempenho trouxe essas responsabilidades. Então, acho que a gente avançou nisso aí, sabe? Legal, Ângelo. E acho que para complementar, você vê, talvez por isso esse gap, né, essa demora também para conscientizar mais ainda sobre o tema de durabilidade, né? Porque se for ver, né, talvez projeto, execução e material, os três caminharam em momentos diferentes também, né? Por exemplo, se talvez você não tinha tecnologias disponíveis tão rápido, ou talvez o projeto, né, melhorou e execução ainda demorou para, né, para Acho se que nem, os aperfeiçoar. projetos nem existiam há um tempo atrás, né? O de impermeabilização mesmo, assim, a cultura de fazer projeto de impermeabilização ainda é super nova, né? E assim, falando um pouco da experiência nossa aqui local, no caso, nós aqui, a Tecomate, o primeiro projeto que a gente fez de execução de revestimentos de fachada foi em 1998. Não sei se Zé Roberto já trabalhava com engenharia, porque ele é muito novo, né? Zé, eu acho que nessa época ele já, não sei se ele já era engenheiro. O Zé, se você perguntar a idade dele, ela nunca muda. Ah, Nunca tá. muda, é sempre a mesma. Sei. Porque eu não sei se ele já tinha saído da escola, do colégio, talvez. Não Acho que ele sei. ainda estava na. Em Então- 98 eu estava no terceiro ano de engenharia. Não. Eu não acredito, não. Mas, enfim. Não significa que eu estava estudando, mas eu estava no terceiro ano de engenharia. Então, assim, foi o primeiro projeto que a gente fez de execução de revestimentos de fachada. Gozado que eu fico brincando com o time da gente lá, porque hoje a gente usa BIM, Revit, né? O primeiro projeto de fachada que a gente fez, fui eu mesmo que fiz, com a técnica revolucionária do Word. Eu peguei o projeto impresso, tirei uma xerox do projeto, né? Desenhei no Word lá umas linhas vermelhas para indicar onde eram as juntas de movimentação, horizontais e verticais. No caso, só era horizontal até um revestimento branco, um prédio de 20 andares. Entreguei para o construtor, fiquei morrendo de medo, rezei todos os textos que eu podia e assim começou. Isso lá atrás, em 98. Mas por que isso? Porque havia um histórico aqui na região, aqui no Nordeste, vocês sabem, que se usa muito cerâmica em fachada. Não que em São Paulo não se use, ou em outras regiões, mas aqui no Nordeste existe uma cultura, que aí não é discussão nossa aqui, do porquê, mas sim, há essa discussão. E aí, não foi uma coisa que a gente foi vender o projeto para... Não, os construtores chegaram para a gente e disseram, a gente está com problema e quer discutir isso aqui. Ok, aí a gente começou a fazer esse projeto, e aí foi quando eu comecei a perceber isso. O que o cara queria, na verdade, ele queria que a gente dissesse onde era a colocação da junta, da tela, etc. Mas ele queria mesmo ter liberdade de ligar para mim, ou ligar para minha equipe, para perguntar uma coisa, para fazer um treinamento, para tal. Aí vem a mão de obra. Então, isso foi em 98. Aí, depois disso, a gente começou já em 2010, mais ou menos, a gente começou a fazer os projetos de alvenaria, né? Que tem relação também com durabilidade. Eu diria que a alvenaria está muito mais relacionada, tem muito mais... conversa mais até com questões de produtividade, redução de custo, não é tanto de durabilidade. E mais recentemente, a coisa de uns 8 anos, a gente começou também a fazer os projetos de impermeabilização, né? Que aí esses conversa muito com a questão da preservação e a conservação, né? Sim. Porque a gente sabe que um dos elementos básicos para que exista oxidação da armadura é a presença de umidade. Perfeito. Então, o projeto de impermeabilização ele é chave para evitar que tudo isso aconteça, né? A norma de impermeabilização, de projeto de impermeabilização, na minha opinião, ela ainda precisa avançar. Eu acho que ao contrário dos revestimentos de fachada, por exemplo, a parte de impermeabilização ainda carece de algum amadurecimento por todos, né? Eu costumo dizer o seguinte: se a gente pegar um determinado projeto e mandar fazer uma obra qualquer, né? E mandar fazer um projeto de impermeabilização com 4 empresas diferentes, a gente vai ter 4 soluções, muitas vezes, completamente diferentes. E eu não falo de especificação do material, porque eu não estou aqui dizendo, tem que ser MC ou tem que ser do concorrente. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que um adota uma solução X, o outro Y e o outro Z. E aí, uma vez que a norma ela está melhorando, né? A gente teve o evento lá do IBE, esse mês lá em São Paulo, que foi um avanço, né? A gente agora tem um manual, tem que conversa com a norma de desempenho, fala de prazos de garantia, de durabilidade também. Então, foi um grande avanço, mas eu acho assim que o projeto de impermeabilização é o grande começo. Como tudo na vida, né? Você tem que se planejar, você tem que projetar e assim você segue.
Legal. Eu acho que é um caminho, eu acho que as coisas têm evoluído também, Ângelo. Do ponto de vista da impermeabilização, a gente compartilha também, que ainda tem um processo longo para ser seguido, mas ele começou, né? Ele começou já faz um tempinho, eu acho que, como você disse, o IB também, e a gente participa ativamente do IB, o Flávio, que é nosso gerente de produto, participa também das normas. Eu acho que é um caminho que está sendo adotado, mas eu acho que tão importante, né, quanto um projeto de fachada, né, de estrutura, é também o da impermeabilização. É que o de impermeabilização, ninguém vê impermeabilização, ninguém quer ter esse custo, então acaba sendo, né, muito mais uma necessidade, né, de repente que ninguém quer conviver com mofo, com infiltração, então talvez tenha demorado um pouquinho mais para se organizar, porque o de fachada tem aquela questão da estética, do Isso. revestimento, da coisa bonita, daquilo que se vê, né? O impermeabilizante já que o negócio fica escondido, né? Às vezes o pessoal entende verdade. muito só como custo, 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 E da custo. estrutura, o lance de produtividade, que talvez mexa Isso, com. exato, exato. E aí influencia tudo, né? Porque aí você já tem todos os projetos, as normas feitas, seja de execução, né, de alvenaria, de execução de estrutura, e a impermeabilização tem que conversar com tudo isso. Tem que conversar, tem todas essas interfaces. E eu também compartilho com você, e isso às vezes até dentro da MC acontece. Se você chega, olha, MC, estou com essa estrutura aqui. Qual a melhor solução, né? De Uhum. repente que cada um entende. Aí é capaz, se perguntar para três pessoas, as três de repente, eu não vou falar divergirem, né? Um vai para o leste, outro para o oeste, mas um vai para o leste, outro para o noroeste, Uhum. outro para o sudeste. Isso acontece. Até mesmo porque, mesmo na nossa cabeça, e eu acho que talvez você passe por isso também, sempre tem aquela questão do custo, né? A gente, como engenheiro, quer fazer, né, o certo no menor custo possível, Uhum. no menor prazo possível, que dure o maior tempo. Então, às vezes, cada um tem uma experiência. Olha, o produto X acho que dá mais, com o produto Y acho que dá mais. Passa um pouco por experiências também que a gente acabou É, tendo, a né? gente via que muitas construtoras não faziam um projeto de especificação porque tinham um caderno de boas práticas que alguém em algum tempo fez e esse caderno foi adotado por muitos anos, né? E só agora o pessoal começa a ter essa demanda. E também tinha uma escassez de profissionais que faziam projetos de impermeabilização, né? Sem Isso dúvida. também contribuiu. É. E aí, Josenilson, uma coisa que eu te falo assim, é, é, não adianta a gente pegar aquele manual de boas práticas que a construtora executa lá em São Paulo e trazer para cá e aplicar aqui. Eu posso não ter a certeza de como é que funciona bem aqui, mas eu tenho certeza que se eu trouxer alguma coisa de lá para cá, não vai funcionar 100% adequadamente. igual, né? Porque não é assim que funciona, né? Então, aí isso é uma coisa passo a passo. Cada vez mais a gente tem profissionais que começaram a trabalhar com isso, você tem toda a razão. Aqui na nossa região, eu conheço talvez 3 ou 4 empresas que fazem projetos de impermeabilização, o que é muito pouco, né? Poderia ter mais gente para se discutir esse assunto, né? E aí, essas divergências, eu não acho que seja, como você diz, né? Desde que não seja um para o sul e outro para o norte, mas a divergência é bom, né? Para a gente conversar e aprender até com os erros. Mas é melhor que tenha discussão, Sem dúvida. né? Porque antigamente não tinha nem isso, pô. Antigamente o cara pegava, às vezes, e até para o fornecedor é ruim. Antigamente, como é que fazia aqui? O cidadão ia fazer uma obra qualquer, aí chamava a MC ou um concorrente. Não sei se a MC fazia isso, mas os concorrentes entregavam um projeto, entre aspas. Eu coloco entre aspas, Denise, que era um projeto que era o mesmo de Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí. E aí o cara aplicava aqui, né? Então, ficava. Aí, não, mas o fornecedor entrega o projeto. Aí, para o fornecedor é ruim, porque ele assume uma responsabilidade que, francamente, não precisa ser dele. E aqui eu não estou falando que eu estou querendo vender projeto, não. Eu estou falando porque a gente aqui tem que falar. Meu entendimento é esse. Que não é a responsabilidade do fornecedor, como no caso de vocês, é se preocupar em entregar um produto apropriado, é ter uma relação com os projetistas para encontrar as melhores soluções, né? Ajudar na execução, ajudar no acompanhamento da execução. Então é isso. E aí, hoje não, hoje você tem profissionais que fazem, no Brasil todo, né, que fazem os projetos de implementação, mas eu também acredito, aí eu queria até escutar vocês, porque
Eu falo aqui do mercado nordestino, especialmente pernambucano, mas em São Paulo tem muitos projetistas, mas eu não sei se você começa a pegar as principais capitais do país, se todas elas têm 2, 3 profissionais de referência que façam projeto. Eu acho que não. É, Muito pouco. A gente cresceu muito. Eu acho que se a gente pegar, talvez, as 10 principais capitais, que eu não vou nomear aqui, mas a gente imagina quais sejam, a gente tem pelo menos umas 2 pessoas de referência de impermeabilização, mas se a gente voltar 10 anos atrás, não em existia. algumas 5, talvez não Uhum. existisse. É uma coisa mais nova. Eu acho que o tema, né, ele ficou mais evidente nos últimos 5 anos, de 5 a 10 anos. Mas eu acho que essa questão da impermeabilização está também ligada à durabilidade. Angelo, mantendo ainda a questão da durabilidade, a gente conhece a Tecomate há mais de 20 anos, não vai chegar em 98 eu não conhecia, né? Mas a gente vê que a Tecomate, por exemplo, para pegar o gancho com a durabilidade, vocês sempre foram referência, né, em tecnologia do concreto, seja como laboratório, seja também como consultoria, né? Então, vocês estavam muito ligados no início, como você falou, na parte inicial da obra, na concepção. E a gente vê que hoje vocês estão tanto na concepção, como no ensaio, como na consultoria, no projeto, dando os treinamentos. Isso teve a ver com a durabilidade, tem a ver com os problemas que estão aparecendo também em estruturas novas, em estruturas de repente que tem já 5, 10 anos, porque a impermeabilização mesmo, acho que vocês começaram recentemente. Isso. Então foi uma demanda dessa preocupação, talvez com a durabilidade também, não só com projeto e execução, né? Em verdade, assim, a gente costuma dizer lá que até uma questão de marketing nossa não é das melhores, porque muitas vezes a gente muito mais atende uma demanda do mercado do que a gente vai, vamos dizer assim, atrás do serviço, né? Muitas vezes é o mercado que nos procura para fazer alguma atividade. Então, e aí, de certo modo, a gente funciona meio como uma parabólica, né? Quando dá problema, é muito comum dar um problema aqui, o pessoal vem para a Tecomate para discutir pela história, né? O saudoso professor Joaquim Correia, que era um professor, né, que foi professor de várias gerações aí aqui de engenheiros, e aí isso foi passado aí para Tibério, que é o filho dele, Neto, eu, Sandra, nosso time lá que cuida hoje da gestão da Tecomate, e além de nós, hoje tem o nosso time, que são as pessoas que que estão lá no dia a dia, correndo atrás, também professores. Então, a gente tem uma preocupação de procurar estar sempre inovando, indo a outros centros, né? A gente vai muito a São Paulo, vai muito até viagem no exterior algumas vezes, para aprender. Né? Então, e aí quando a gente vai nesses locais, a gente traz as novidades para resolver muitos dos problemas que aparecem aqui. Então, essa procura que vem das construtoras, para a gente fazer um projeto de impermeabilização, não é porque os caras acham bonito fazer, até porque isso é caro. Eles fazem porque eles veem problemas de durabilidade, e eles hoje conseguem enxergar que a partir do projeto você consegue Sim. diminuir. Então, não só projeto de impermeabilização, mas outras ações que a gente faz também, especificação de concreto, né? A coisa da fundações, né? Aqueles concretos de grande volume, né? Que aqui tem um histórico de grandes problemas de estruturas massivas, né? Reação ao agregado, formação de tingita tardia. Então, a gente atende muito essa demanda que o mercado traz por problemas que acontecem nas obras, e aí a gente então se aprofunda e estuda aquele tema. Voltando à questão do projeto, eu queria discutir um negócio que você falou, só para não perder o foco, assim, você falou assim, custo, né? Então, eu participo de alguns comitês de norma, e às vezes o pessoal não entende a importância que uma norma tem quando você sai um pouco daquele centro, Rio, São Paulo, a região mais desenvolvida do país. Porque na hora que você escreve uma norma e ela diz assim, para impermeabilização não é o caso, né? Para impermeabilização de banheiro você tem que usar uma manta asfáltica de 4 milímetros. Vamos supor que fosse essa a especificação. Quando você chega numa região mais distante, o cara vai ler aquilo ali e vai usar ipsilíteres. Até porque o perito que se der um problema, o perito vai analisar aquilo ali. Como se fosse uma lei, né? Como se fosse uma lei. Então, eu acho que quando a gente vai fazer um projeto,
Na hora que eu vou especificar, eu tenho a solução A, B e C. Quanto mais aberta for a norma, mais difícil é para o projetista. Porque eu vou especificar o A, B e o C. O cara vai chegar para mim e vai dizer qual é o mais barato. Ele vai perguntar qual é o mais barato. E aí eu vou dizer, não, é a C. Pode usar a C? Aí tá na norma? Não, não tá na norma. Aí a gente como projetista fica naquela coisa. Antigamente eu era muito assim, eu dizia, não, pô, o cara quer o preço mais barato, eu vou oferecer as 3, mas vou dizer que essa aqui é a mais barata e, portanto, ele fatalmente vai usar aquela que é a mais barata. Mas hoje, com a experiência, né, a gente diz assim, olha, essa aqui pode ser mais barata, mas para a gente ter uma maior segurança, é melhor usar essa solução A aqui. Mas se a própria norma dissesse, deixasse mais claro qual é, até onde vai esse limite do A, do B e do C, seria melhor. Mas a gente ainda é um amadurecimento. Estou falando isso assim, porque o poder do que está escrito numa norma para regiões que são as mais afastadas do Sul e Sudeste é maior do que lá. Podem acreditar. Porque a gente não está dentro, convivendo com muitos fornecedores, muitos problemas, e aí é muito importante a gente ter essa especificação normativa. Coisa que a de impermeabilização ainda precisa melhorar, na minha opinião. Perfeito. Não, tá entendido. Eu acho que até é uma observação válida. Legal. A gente tem evoluído no conceito lá de vida útil de referência para subsidiar a vida útil de projeto, e já é um avanço, mas sempre vai ter. Você tem impermeabilizante que vai durar 5 anos, você tem impermeabilizante que de repente vai durar 20, 30, mas lógico, entre o de 5 e o de 20 tem uma diferença de repente de custo, e o custo às vezes não é só do produto, é da própria capacitação também da empresa que pode executar. Mas é uma coisa para Ô Zé, se e eu acho que pensar. complementando também, a gente vê hoje também quantas tecnologias tem disponíveis, né? Então, se você também ficar com tantas tecnologias e, né, tantas possibilidades, né, a gente vê, né, que fica mais complexo, né? Então, ter uma padronização talvez ajudaria. E também a gente vê, às vezes, né, isso é uma questão, tem às vezes até tecnologias que tentam se enquadrar em conceitos diferentes ali, né? Então, tem fornecedores e que desenvolvem outras tecnologias que aí fica mais complexo ainda para quem vai projetar, com certeza, né? E a Então, gente está falando basicamente onde tem uma construtora ou uma obra de infraestrutura, onde pode ser que tenha um projeto, quando a gente, hoje, mais ou menos 50% de todo impermeabilizante vendido está no varejo. Significa, né, que nesses 50%, muito pouco provável que tenha um projeto, que Ah, tenha uma orientação, porque já entra muitas vezes tanto no novo como na manutenção. O cara que tem lá o prédio dele, a cobertura dele, de repente está vazando. isso. Ah, tal pessoa falou que é melhor esse, melhor aquele. Então, ainda passa por isso também. A gente está falando só ainda sim. de uma parcela que talvez tenha projeto, que é de uma construtora que tem um tamanho considerado, que vai contratar de repente um projeto, ou tem uma consultoria, a gente tem ainda os outros 50%. Mas retomando ainda especificamente só a questão da durabilidade, Ângelo, você falou muito da questão do Nordeste, da questão regional. Quando a gente tem talvez o trinômio, mais a questão também da durabilidade. A gente pega lá projeto, execução, material e a manutenção. Desses 4, o que hoje é mais um calcanhar de Aquiles aqui do Nordeste? Eu acho, Zé, que é uma engrenagem. Não dá para. Um não funciona sem o outro. Não adianta você querer ter uma excelente execução com uma deficiência no projeto. Eu não colocaria em níveis de escala, de importância, porque os 4, ao meu ver, são igualmente importantes, né? É, é, eu só acho assim que as operações de manutenção hoje a gente está ganhando corpo, né? Principalmente para equipamentos, como o pessoal da arquitetura fala, maiores. Então você vai a um shopping, um hotel. Pô, vocês estão aqui em Recife, devem estar nos melhores hotéis da cidade, 5 estrelas, um resort, etc e tal. Então, Anota aí, Zé, anota aí. anota que isso essa é parte aí, importante, né? Anota essa parte aí. Então, assim, Isso daí é a percepção. Essa daí é sugestão, ele está sugerindo, entendeu? é expectativa e realidade, né? Então, assim, quando você vai para um hotel 5 estrelas lá no litoral, seja onde for, você vai pagar sua diária de R$ 2.000, o cidadão chega lá e o ar-condicionado está fazendo um barulhinho, o cidadão diz assim, olha, eu vou para outro quarto e o pessoal da manutenção que se vire. E se a manutenção não se virar, ele vai deixar de faturar aqueles R$ 2.000, admitindo que
que Uhum. está com 100% de ocupação. Então, equipamento, eu estou falando do ar-condicionado, mas lógico que isso se reflete ao equipamento todo. Então, as operações de manutenção nesse tipo de equipamentos têm que funcionar redonda, né? Aí a gente amplia de um hotel para um shopping, idem, né? Daqui a pouco é uma lâmpada que queima, um problema, uma bomba que para de funcionar, e aí começa um elevador, aí vem um hospital, imagina a responsabilidade de um hospital. Então, aí hoje as ferramentas de gestão da manutenção são muito melhores do que eram há 10 anos, há 20 anos, né? Hoje você coloca tudo numa nuvem. Então, acaba aquela. Sabe, eu costumo dar esse exemplo. Uma vez eu fui fazer uma vistoria num shopping aqui da cidade, e aí o cara queria fazer uma avaliação da fundação. Então, qualquer um de nós, se o cidadão chegar para você e disser assim, eu quero que você faça uma avaliação da fundação, o que, que você vai ligar? O que, que você vai responder para o cara? Segunda-feira de manhã eu vou aí, por favor, separa o projeto, que eu quero ver o projeto e assim a gente discutir. Aí o cara riu da minha cara. Ele disse: Não, ó, lamento informar, mas a gente não tem projeto. Eu falei: Como não tem um projeto? Não, não tem. Você sabe se pelo menos a fundação é direta ou profunda? Não. Como é que eu vou fazer uma inspeção se eu não tenho sequer um projeto? Né? Então, isso. Mas por quê? Porque eu estou falando de algo que foi Você construído na vê, década de você 80. vê que ele fica nervoso. Essa água é para você tomar e para não ficar nervoso. Ele começa a ficar indignado com as situações. Não, mas isso é uma construção da década de 80. Então, você chega numa construção hoje, você consegue colocar todos os projetos na nuvem, né? Ou, enfim, tem aplicativos aos montes, né? Lá na Tecomate mesmo, a gente tem um parceiro nosso que faz esse tipo de trabalho chamado Facilitate, é um braço nosso. Uhum. Então, eles cuidam das operações de manutenção. Então, você tem o projeto na nuvem, só que não é só o projeto É a base, né? a base, Uhum. mas o projeto original, né? Aí ele tem lá quais as operações de manutenção que devem ser feitas nos próximos 50 anos. E aí, obviamente, você consegue fatiar, né? Até chegar, olha, no mês de julho, você tem que fazer essas operações aqui de manutenção. E essas operações, elas não podem ser feitas pelo primo do amigo da namorada do vigia, né? Porque sempre tem alguém que faz manutenção. Não, vou chamar um pintorzinho ali que o cara... Não é isso. A manutenção tem que ser feita por uma empresa X qualquer que assina uma RT de responsabilidade por aquele serviço. Aí a gente está profissionalizando o negócio. Aí a gente está transformando a nossa indústria da construção, que é uma indústria meio arcaica, mais próximo da indústria seriada, da indústria automobilística, onde você tem operações de manutenção melhores. Então, essas ferramentas de manutenção, tecnologia da informação, tá, nos ajuda muito a você ter o controle. E aí, Josenias, não ajuda só o usuário, ajuda também o construtor. Porque Claro. quando dá um problema lá na ponta, o construtor é a imagem do cara, né? O condomínio não vai. Via de regra, o condomínio diz assim: não, a gente fez manutenção, isso é um problema que é da construtora e, portanto, eu quero acioná-la judicialmente. Ora, na hora que a construtora informa quais são as operações de manutenção, qual é a periodicidade, se o cara não fizer lá, Ela- no mínimo, ele está se protegendo, ele está dizendo: olha, eu estou dizendo que é para fazer, você não fez. E juridicamente, como é que funciona? Não vou entrar nesse mérito, porque a questão jurídica enfim, a ciência que não é exata. Mas eu tenho absoluta certeza que se você coloca uma informação e o usuário não utiliza aquilo ali, a construtora ela fica muito mais, ganha muito mais musculatura na defesa. Você deu o entendeu? exemplo da indústria automobilística, né? Você não tem que fazer a revisão do seu carro, né? Uhum. Então o cara também faz isso, né? Ele vai lá, te dá um manual Você de perde a garantia, né? perde a garantia. Se você quiser, você não faz a manutenção, né? Então, Então, a gente tem evoluído muito, eu acho, que a indústria da construção civil, nesse particular, ela tem evoluído bastante. E aí vem o pessoal de TI, vem o pessoal dessas startups e a coisa funciona bem. Pelo menos assim, eu tenho notado para ajudar toda a galera, desde construtor, passando pelo usuário, Legal. consultor, todo mundo. Essa era uma das coisas que a gente ia perguntar, né? Como que as novas tecnologias contribuem para garantir a durabilidade das construções, né? Você deu aqui alguns bons exemplos. Isso em termos de gestão, sabe, Josenito? Eu Uhum. estou falando de gestão, a gestão de Perfeito. manutenção. Mas, atrelado a isso, aí vem uma coisa que vocês dentro enrolam, que é a tecnologia de materiais. Então, eu tenho certeza que... Eu me lembro que em 2007, eu acho, 2008, não sei, a gente foi à Alemanha, né? Eu tive o prazer, agradecer aqui o convite que foi feito pela MC para a gente visitar a fábrica da MC lá na Alemanha, né? E eu me lembro que foi numa semana
posterior ao título da Copa do Brasil do melhor time do Nordeste, o Sport Clube do Recife. Então marcou, né? Marcou. Foi marcante, eu fui com minha camisa do esporte lá enfim, não é humilhar, mas assim, para mostrar para quem é que mandava no país na época. Então, a gente foi lá fazer essa visita, eu até perdi o que eu ia falar. Você perdeu porque você ficou emocionado, que te fez lembrar de um título que faz muito tempo, um título nacional. Então, é o entendeu? seguinte, inclusive o título foi de um torneio que existe no Brasil chamado Copa do Brasil, que até recentemente o Sport venceu o São Paulo lá por 3-1, não sei se vocês estão lembrados. Mas aí, voltando ao nosso tema... Vou precisar de mais água aqui, ó. O São Paulo tá uma derrota. Até o cara do esporte tá É uma derrota, dizendo, cara. é uma derrota. É a derrota mesmo. Enfim, os produtos que a gente viu sendo fabricados lá em 2007, 2008, eu tenho absoluta certeza que hoje tem muito mais tecnologia embarcada em produtos que se propõem a fazer o mesmo que aqueles se propunham há 15 anos, né? Então, e aí é o papel do fornecedor, né? Eu tenho absoluta certeza que a MC não produz a mesma coisa que produzia lá, porque ela avança. Então, aí de que forma a tecnologia tem contribuído para a melhoria da durabilidade, aí é o lado do fornecedor. Né? O fornecedor embarcar soluções melhores, né, mais fáceis de executar, né, que é uma coisa que é importante também, né, você ter um produto que seja, sei lá, que dependa menos da destreza do operário. Isso é uma coisa que eu costumo dizer muito assim. Você vai comprar um apartamento, sei lá, que vai custar R$1 milhão, R$2 milhões, é inaceitável a gente imaginar que parte da qualidade do que você vai receber, você como usuário, você vai investir R$1 milhão, R$2 milhões no apartamento, e determinados serviços podem ser melhores ou piores, né? Ter uma qualidade melhor ou pior, se o operário ele tem uma habilidade manual melhor ou pior. Não faz muito sentido na minha cabeça. Você não pode, não, eu vou comprar um carro X ali, aí o Zé compra um carro igualzinho, o dele é melhor do que o meu, porque o operário que apertou a roda dele é Antônio, e o que apertou a minha roda, que é o José, não tem a mesma força, portanto a minha roda está pior do que a dele. Não faz o menor sentido isso. Sem dúvida. Né? Mas para uma edificação, a gente fica ainda um pouco à mercê da habilidade manual do operário. Tudo bem, é uma característica da nossa indústria, mas a gente tem que diminuir isso. Como é que a gente diminui isso? Mecanização, Perfeito. que é um caminho, né? Mecanizar, por exemplo, você não pode aplicar argamassa de embolso com uma colher de pedreiro. Pô. Isso o professor do professor Joaquim ensinava dessa maneira para ele. Se você tem uma bomba que aplica um projetor mecânico, claro que é muito melhor do que manual, né? E a mesma coisa para os demais produtos, né? Então, você vai uma solução de impermeabilização que seja mais fácil de aplicar, isto é, que dependa menos da habilidade do operário, tanto melhor. Então, Margem de erro, né? Menor, né? diminui a margem de erro, né? Eu vejo muito por esse sentido. A gente não depender muito da destreza do operário. Eu acho que é por aí. Embora a gente vá continuar tendo o operário lá colocando a mão na massa, né? Outro dia eu vi uma imagem lá, você deve ter visto isso, né? Um prédio assim, aí acho que era americano, ou sei lá, internacional. Aí, ChatGPT, vem construir aqui, vem. Né? O ChatGPT ele faz um monte de coisa, mas ele não constrói prédios ainda. Né? Tem robotização, mas não chega a tanto. Né? Ainda tem a mão de obra que vai colocar a mão na massa. Mas a gente precisa depender menos da operação do cara. Ângela, uma pergunta relativa também à questão do regional aqui do Nordeste, que você fala, a indústria também tem que olhar as características aqui do Nordeste. O que você colocaria que precisa ser melhor observado quando, de repente, a gente está desenvolvendo um material, ou, de repente, alguma coisa que está vindo de um outro país ou de uma outra região do Brasil? O que você considera importante ser observado? Veja, a rigor, existe uma questão forte aqui relacionada à salinidade, né? E aí não é só no Nordeste, né? Em qualquer região litorânea tem isso, só que aqui a gente atrela a uma temperatura elevada e uma umidade relativa alta também. Então essas são características bem marcantes nossas aqui do Nordeste, que são um pouco diferentes do que se encontra em outras regiões. Mas existem situações que por mais que eu tente falar aqui, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia. Quando o problema acontece, a gente tentar resolvê-lo.
soluções mais simples, por exemplo, para você evitar a retração de concreto, né? Cuidados agregados, controle de agregado para evitar uma reação ao agregado, ou formação de tingida tardia, volume de concreto, tudo isso. E aí, vocês estão aqui há mais de 10 anos. A MC está com a fábrica aqui há cerca de 10 anos, se eu não me engano, né? Lá em Vitória. Correto. Já tinha uma atuação aqui antes, mesmo antes da fábrica ser instalada, a MC já estava aqui. Então, o time de vocês que está aqui desde o começo, eu tenho certeza que eles quando vão conversar com vocês lá, eles já conseguem levar informações que são importantes. Esse feedback, essa troca da conversa da pessoa daqui com a pessoa lá do Rio Grande do Sul, com o outro lá do Norte, e aí juntar a galera, eu acho que é muito rico, né, essas oportunidades, porque, de novo, a gente não vai ter os mesmos problemas. Não vai ter. Hoje, em Porto Alegre, eu estava vindo para cá, Porto Alegre está com chuva de granizo. Né? A gente está falando de uma temperatura lá abaixo de 10 graus. Né? Hoje aqui a gente está com temperatura na ordem de 26, 27, 30. E mesmo o gradiente térmico em algumas regiões é muito Isso. grande, né? Coisa que aqui aqui já não tem tanto. Tem uma coisa em particular, Josemias, que eu vejo aqui, que a gente até conversou de outras vezes, é a questão em imóveis imobiliários, especificamente, assim, edificações, né, imobiliárias, que é a questão do tratamento térmico das lajes de cobertura. Né? Uhum. Eu posso, assim, afirmar a vocês, sem medo de errar, que se eu fosse construtor, uma das coisas que eu faria, assim, condição sine qua non no projeto, era fazer um tratamento térmico nas lajes de cobertura. Não é no concreto da laje, mas sobre o concreto da laje, Sim. você fazer algum tipo de tratamento. Seja, a solução pode ser diversa, podem ser várias. Aí, cada caso é um caso. Não vou nem discutir quais são. Mas eu já fiz várias pesquisas, inclusive publicadas em congresso e tal, que a maior parcela, a muito maior parcela dos problemas encontrados em edifícios aqui na nossa região se concentram nos últimos andares. Né? Então, é lógico isso, porque você tem lajes compridas e aí vem outra coisa, os prédios cada vez... A gente tem feito edificações mais largas, né, para poder aproveitar melhor o terreno e tal. Então, a gente tem prédios muito compridos e há aquele efeito sanfona, dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Uhum. Um edifício, por conceito, se não for uma parede de concreto, mesmo uma parede de concreto, mas ele dilata e ele é um pórtico, né, com pilares, vigas e lajes, e a alvenaria ela se descola daquilo ali. Né? Ela pode se descolar a depender do nível de dilatação. E as esquadrias começam a sofrer, porque se a alvenaria aumenta de tamanho, a esquadria não vai aumentar de tamanho. Aí começa a ter infiltração de água na quina da janela e tal. E aí você pega os casos, não, mas está infiltrando, é generalizado. E quando você vai analisar no condomínio, não, mas só está concentrado nos últimos andares. Ou a maior parcela é nos últimos andares. Então, o tratamento térmico na laje de cobertura, para mim, é um efeito que assim, é crônico aqui na região nordestina. Legal. Interessante. Se a gente for dividir, Angelo, se a gente começar, que a gente quer evoluir, a gente quer desenvolver, a gente quer ter estruturas mais duráveis. A gente falou no início de projeto. O projeto passa muito, e o conceito, pelo engenheiro, pelo arquiteto. Como é que está a questão, que você que vem de dentro também da universidade, como é que está esse assunto, como é que é tratado o tema de durabilidade na universidade? E pergunto se ele é tratado, porque lá em 98, né, a gente quase não falava de durabilidade das estruturas. Então, para que tenha bons projetistas, para que a gente evolua, a melhor coisa é nascer isso na fonte. Isso está acontecendo? Sim, na minha opinião, tem melhorado, né? E até porque, assim, vamos pensar, sob o ponto de vista... O projeto mãe é o projeto de arquitetura, né? Em toda edificação, o projeto mãe é de arquitetura. E aí, sobre a ótica da durabilidade, como é que o projeto de arquitetura pode contribuir de uma maneira mais intensa? Facilitando as operações de manutenção, o que a norma de desempenho chama de manutenibilidade. Então, o projeto de arquitetura, ao meu ver, ele precisa contemplar soluções que facilitem as operações de manutenção ao longo do tempo. Então, aí é muito competência da turma de arquitetura, muito mais que da engenharia. Eu acho que o pessoal da arquitetura ainda precisa ter um olhar mais técnico, né, desse problema. O arquiteto, via de regra, ele é muito
voltado para as questões plásticas, que tem que ser, Estética, né? né, estética, que tem que ser mesmo, é o papel deles, dos arquitetos, mas eu acho que a arquitetura é um binômio de arte e tecnologia. Determinadas regiões, né, países, a coisa é mais equilibrada, né? Aqui no Brasil, eu dúvida. acho que é um pouco desequilibrado, é mais arte do que tecnologia. Aqui no Nordeste, mais ainda. Uhum. Então, é preciso avançar nisso. Bom, isso do ponto de vista da arquitetura. Mas aí esse projeto mãe, que vem lá da arquitetura, aí cai na turma de estrutura. O projetista de fundações e o projetista da própria estrutura como um todo. Então, há anos, lá em 98, Zé, eu me formei em 96. Então, não é tão distante não, só para deixar registrado na ata aí. Então, quando a gente estudava essa coisa, o pessoal lá do projeto de estruturas, isso lá atrás, na década de 80 até 90, o projeto era assim, atender solicitações mecânicas. Traduzindo em miúdos, o prédio não pode cair. Você calcula para o pilar, a viga e a laje serem dimensionados para não cair. Mas vai durar quanto tempo? Isso não se levava em consideração, porque a norma não previa isso. Não havia na norma previsões específicas quanto à durabilidade. Aí, a partir então dos anos 2000, com a inclusão na norma desse item, então o projetista de estrutura passou a, na hora de desenvolver o projeto, ele analisa a questão do capacidade mecânica associado à durabilidade, ou seja, eu tenho que fazer uma edificação que suporte, mas ele tem que ter uma relação água-cimento máxima, ele não pode passar daquela relação água-cimento e o cobrimento mínimo de tanto. Então, isso é passado na universidade, respondendo aí diretamente a sua pergunta, porque não tem como você fazer um projeto hoje que não atenda a questões de durabilidade. Então, a gente já tem... Aí a arquitetura, eu acho que ainda está deficiente, aí vem o projeto de estrutura, já contempla isso. Mais uma pergunta. Tem no conceito, de repente, da norma. Agora, das pessoas saberem Da aula, da assim. manifestação patológica, por que que acontece, porque isso chama mais atenção. Né? Aí, veja, aí vou dar uma de falar aqui bem acadêmico, bem professor mesmo, né? As universidades, normalmente é o seguinte, a gente tem... Quais são as disciplinas de um curso de engenharia civil? Assim, na trilha de construção civil, da grande área de construção civil, quais são as disciplinas que tem? A gente tem, geralmente, uma disciplina introdutória aos materiais, que aí tem faculdades que chamam de ciências dos materiais, outros chamam de introdução, etc. Aí depois passa 2 disciplinas ou 3 falando sobre materiais de construção, né, o que o aluno conhece, né? Materiais 1, materiais 2. Ok, essa aqui é obrigatória. Só que, além disso, aí tem mais um ano falando sobre a técnica construtiva, que aí determinadas faculdades chamam de construção civil 1, construção 2, o outro é tecnologia 1, tecnologia 2, enfim. Então você passa um ano estudando os materiais, depois mais um ano estudando a técnica construtiva. Uhum. Aí depois ainda tem mais um ano, ou depende da faculdade, meio ano, uma disciplina de gerenciamento de obra. Como é que o cara gerencia? Aí vem a parte de orçamento, de marketing, enfim. Essas são as obrigatórias, na grande maioria das faculdades. Então, se vocês repararem, qual é o conceito que isso lá para trás? A universidade tem que entregar aos alunos as ferramentas para que ele construa. E cadê o pós-obra? Uhum. Depois de construído, não há disciplinas obrigatórias que falam depois de construído como é que fica. Certo. Então, algumas faculdades aí hoje, boa parte delas, a maior parte delas que eu conheço, oferecem disciplinas como eletivas, né, não obrigatórias, de durabilidade, recuperação de estruturas, manutenção, Patologia, né? patologia. Então, são disciplinas que não são, na maioria das vezes, não são obrigatórias. Mas aí, Zé, o bom. Agora a notícia é boa. A procura dos alunos é muito grande. Que bom. Legal. Por quê? Porque, de novo, essa edificação que a gente está aqui, daqui a um ano, ela vai estar aqui ainda. Só que ela vai estar um ano mais velha. Daqui a 10 anos, ela vai estar 10 anos mais velha. Então, não tem jeito. Alguém um dia vai ter que tratar disso aqui. Perfeito. Então, é um grandíssimo mercado, digamos assim. É um grande local de se trabalhar e cuidar de manutenção. Aí volta aquele cara lá do hotel que eu falei, que o ar-condicionado parou de funcionar. Então, tem que ter... A expectativa é que as edificações elas tenham gestores de manutenção, que nada melhor que esses postos sejam ocupados por engenheiros civis, né, que estudem manutenção, prevenção e tal, de problemas. Isso é por aí. A faculdade está avançando, mas não com a velocidade talvez que devesse. Mas é melhor falar alguma coisa do que não falar nada, né? Não, sem dúvida. Então, em resumo, se a gente for ver nessa parte mais de projeto, de concepção, seria um olhar mais técnico, mais tecnológico do arquiteto e talvez do engenheiro que tivesse uma matéria ou obrigatória, alguma coisa para ampliar um pouquinho Isso. o leque de conhecimento dele. Isso. Aí a gente tem o projeto, aí a gente avança
para a execução, né? Essa questão da execução, e aí eu não vou falar da construtora, eu vou falar do cara mesmo que vai executar Tá com a mão o na massa, concreto, a né? alvenaria, tudo isso. Isso hoje também tem um papel fundamental para não se construir uma estrutura durável, porque você pode ter um projeto, né, que, puta, o projeto é excepcional, tem projeto de impermeabilização, tem projeto de fachada, de estrutura, o cara é muito bom, de arquitetura tá tudo ótimo, tudo compatibilizado e com instalações elétricas, hidráulicas e a execução, É. né? Isso aqui no Nordeste é um problema, como é que tem sido contornado isso? Eu acho que isso, eu suponho que seja um problema nacional, não só nordestino, né? E você capacitar as pessoas. De novo, eu reforço que um caminho, são caminhos que correm em paralelo, um caminho é industrialização, é ter menos mão de obra direta, né? Depender menos da mão de obra, né? Depender menos da mão de obra. Se eu tenho um equipamento que projeta argamassa na parede, é muito melhor do que ter um braço do cara aplicando na parede. Aí, questões sociais de ter desemprego ou não é outro viés que eu não vou entrar aqui. Mas isso é um fato. Eu acho que a gente tem que diminuir essa coisa e é um caminho, para mim, muito claro. Mas, em paralelo, eu tenho a galera que está colocando a mão na massa. E essa galera precisa ser treinada para diminuir esse efeito da falta de habilidade que ele tem. E aí, isso é uma coisa difícil. Difícil. Eu falo por experiência própria, eu já tive, assim, já estou careca, literalmente, de fazer treinamento com mão de obra direta. Isso me dá um prazer enorme. Vocês não têm ideia do prazer, não estou falando aqui de boca para fora, não, que eu tenho de chegar numa obra e treinar o cara lá para executar o serviço. Mas, aí vê como é engraçado. Nós, neste momento aqui do cenário nacional, outro dia saiu uma reportagem até no Jornal Nacional dizendo o seguinte: há, do verbo haver, né, uma deficiência grande de mão de obra direta disponível, porque o mercado de engenharia cresceu e falta gente para colocar a mão na massa, né? Sim. E aí, como é que você faz com isso? Né? Porque você tem dois problemas. Um é aperfeiçoar quem está lá dentro, e o outro é formar quem está fora para jogar aqui para dentro, para trabalhar nas obras. Então, o desafio das construtoras hoje são dois: formar quem está fora e capacitar quem está dentro, para melhorar quem está dentro. Só que o carro está andando, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, um caminho que eu vejo, Zé, é o seguinte: tem uma turma, vamos falar assim, que atua muito pouco nas obras, que é o público feminino, né? Eu falo mão de obra direta, aquela pessoa que coloca realmente a mão na massa. Em algumas regiões, o público feminino já atua, mas é muito pouco. E aí há algumas atividades que, assim, são perfeitamente, claro, em tese, qualquer atividade a mulher pode exercer, mas não adianta ser hipócrita aqui e dizer que a força da mulher para fazer um serviço de carpintaria é a mesma de um homem. Normalmente é mais difícil para uma mulher fazer determinados serviços brutos. Mas tem serviços finos que são realizados na obra e que ocupam uma quantidade de pessoas muito grande, que as mulheres podem fazer. Entre eles, rejunte, limpeza e impermeabilização. Perfeito. Impermeabilização é um serviço, porque, vejam, na minha opinião, talvez os dois sistemas que sofrem mais com a falha executiva são revestimento e impermeabilização. São os dois principais que sofrem muito com falha de mão de obra. E aí, no caso das mulheres, recentemente, a gente lá na Tecomate, a gente criou, com o falecimento do professor Joaquim, a gente, em homenagem a ele, nós fundamos um instituto chamado Instituto Engenheiro Joaquim Corrêa. Esse instituto, ele é um instituto que tem uma função social, que era o que o professor Joaquim queria muito, ele gostava muito de difundir conhecimento e tal, e ele sempre teve vontade de até escrever um livro contando os causos deles e também formar pessoas. E aí a gente tem feito uns trabalhos junto às construtoras para formar essas pessoas. Aí, nesses cursos de formação, eles têm buscado muitas mulheres. Então, eu mesmo, recentemente, eu tive em algumas construtoras aqui, eu mesmo, Ângelo, pessoalmente, dando treinamento, pegando na mão do pessoal para aplicar uma cerâmica, para levantar uma parede, sabe? É formidável do seu ponto de vista. Isso dá um prazer pessoal de você, né, fazer.
E aí, nesses cursos, tanto eu fiz agora, semana passada, eu fiz um de revestimento, né? Execução de cerâmica e chapisco. Havia 17 mulheres. Olha só. Nenhuma delas sequer tinha pisado em obra. Nunca elas tinham pisado em obra. De todas as idades, desde mais jovens, geralmente até uma idade, meia idade, até umas mais com a idade um pouquinho mais avançada. E aí, que eu percebo? Por exemplo, para assentar uma cerâmica, no caso lá era uma cerâmica grande, um porcelanato de 60 por 30, num piso, uma argamassa muito liguenta, como a gente chama, né? Pegajosa assim. Então elas tiveram uma certa dificuldade. Mas, meu amigo, quando eu coloquei essas mulheres para fazer rejuntamento, cara, as mulheres adoravam. Rejuntamento, limpeza. E aí, qual é a vantagem? Você insere no mercado um grupo de pessoas que muitas vezes está lá em casa, enfim, não está trabalhando, e elas não estavam trabalhando. E aí, se eu coloco essas pessoas para trabalhar com essa atividade, aqueles homens que faziam essa atividade podem exercer outras atividades. Consequentemente, você aumenta o leque de pessoas, né? Então, eu entendo, Zé, que é muito por aí, sabe? Você pode treinar, só que a gente tem que botar o ponto esquerda para jogar de ponta esquerda. Eu não posso pegar o ponta direita e jogar de goleiro, porque a gente vai perder um ponta direita bom e vai ter um goleiro ruim. Sem dúvida. Então, dá para fazer assim, né? E aí, e aqui, se vocês me permitem, aí eu lanço um desafio para a gente discutir a formação de mulheres para execução de serviços de impermeabilização com os produtos da MC. A gente fazer uma ação, de repente, dessa, sabe? Enfim, em nível nacional ou em nível regional, como vocês quiserem. A gente pensar em treinar mulheres, fazer um curso, sabe? Bem legal isso. Sim. Formação específica de feminina para os produtos de MC, porque a gente sabe que são produtos que, acredito eu, não sei se vocês concordam comigo, que não é uma ação, é uma atividade que exige esmero, exige atenção, mas não é uma coisa que é uma força bruta muito grande. Perfeito. E a gente estaria dando uma grande contribuição junto ao mercado aí, nacional. Exige uma disciplina, né? Que geralmente as mulheres têm uma facilidade maior, né? De ter tem que ter um tempo de mistura, tem que esperar tanto tempo para aplicar, né? Eu acho Josemias, que é impressionante, cara. Como assim, isso é a felicidade delas. A felicidade de estar ali participando, tendo uma oportunidade de trabalhar e outra. Embora, a gente faz isso pelo Instituto Joaquim Corrêa, né? Engenheiro Joaquim Corrêa. Embora, a princípio, essa ação tenha um cunho social, porque você está pegando, a princípio, pessoas que estão de fora e colocando para trabalhar aqui. Mas, além disso, eu falo para eles, para a construtora, vocês estão resolvendo um problema de ordem prática de vocês, que tem pouca gente trabalhando. Então, qual é a lógica? Nesses cursos, o que a gente faz? Geralmente, a gente faz uma mescla. Metade são pessoas que nunca trabalharam, e metade são os ajudantes da própria construtora. Então, vamos supor, um serviço de impermeabilização, eu tenho lá ajudante. Aí, se eu dou um treinamento sobre execução de impermeabilização, existe um momento teórico e um momento prático. No momento teórico, a gente vai dizer, existe uma impermeabilização flexível, a outra é rígida, a outra não sei o quê, isso aqui é uma trincha, isso aqui é um pincel, isso aqui é um... né? Aí, qual é a lógica? Essa pessoa que nunca fez nada, em teoria, ao final do curso, 90%, o aproveitamento que a gente tem, uma média mais ou menos 90% a 95% das pessoas ficam. Então, elas assumem como ajudantes. Essa turma que entrou, ela assume como ajudante. A gente não promete, digamos assim, entregar pedreiro. Não é. A gente entrega ajudante. Mas os ajudantes que já são da empresa e estão fazendo esse curso, a gente diz, olha, tem fulano e cicrano aqui que dá para esse cara subir. E esses outros aqui, daqui a 3 meses, você ficar de olho aqui, esse cara sobe. Então, aí esse cara sobe, essa turma ocupa esse espaço e assim vai. Perfeito. Então, eu acho que é uma ação bem bacana, que tem, sim, um viés social. Sim. E aí, o viés social é o seguinte, se eu tenho um cara que é servente, e esse cara está formando, tá subindo para pedreiro, tem um cunho social, porque a família dele vai Sim, claro, né? E eu estou trazendo aqui, então eu acho que é um caminho que a gente pode pensar nisso aí. E aí, contem com a gente, se vocês quiserem aí avançar nessa ação voltada especificamente até para as mulheres. Eu acho que a gente tem eu acho um que negócio legal. Tem muito a ver com a impermeabilização, talvez um início, né? Porque se a gente for ver, muitas projetistas, eu vejo muitas projetistas de impermeabilização. Muitas. Mulheres, muitas. A gente tem em São Paulo, talvez 4,
5. É verdade. Tô falando de empresa, porque empresas de mulher que projeta impermeabilização é mais ainda, mas ela é muito envolvida. Eu acho que é um insight bem interessante. Ângelo, dá para pensar bem. Eu acho que você tem que, na hora que tiver, não sei se tem na Tecomate, né, o diretor de ESG, você tem que se candidatar. Isso daí, porque o cara, quando fala do S, principalmente, né, o cara brilha aí. Mas isso que é legal desse bate-papo também, é de pegar esses insights de vocês que estão no dia a dia trabalhando também, seja diretamente com mão de obra, seja também com tecnologia, porque isso a gente aprende muito e é um insight. A gente tem feito, né, principalmente quando a gente vai para os produtos mais do varejo, a gente até recentemente lançou um produto, né, que era muito esse viés de mais fácil de ser aplicado, né, mais amigável também de ser aplicado, visual, que o cara percebe também que ele pode dar segunda camada, segunda demão, ele muda de cor. Então, Excelente. isso ajuda muito. A gente tem ido muito com esse apelo, principalmente para o varejo, que é super importante, que inclusive a gente escutou, né, também o mercado, mas é engraçado, a gente fez um teste, né, com os profissionais, foram quantos, Fábio? 15, 20? 15 profissionais. 15 profissionais. Homens, Uhum. né? 15 homens. A gente não teve, É. né, um posicionamento e a voz da mulher nisso, né? É um insight que talvez a gente até já tá passando pelos nossos... Tá no radar, né? tá no radar, tá no Ótimo. radar. Ótimo. Tem muita pergunta que você já respondeu, que você se anima, você já tinha lido isso daqui um mês antes e já sabia toda a narrativa que ia ter aqui. Eu acho que... Preparou o gancho do esporte, né? Exato, do esporte não, do esporte já estava, isso é... Tá no coração. Isso está no coração, essa raiva dele. Não, Quando não é ele, raiva. ele me manda mensagem sempre com esse viés, né, do esporte. Mas, ó, tem um compromisso. O próximo campeonato nacional que não seja a Série B, não me entenda mal, aí nós vamos de novo na viagem da Alemanha. Opa! Boa. Ah, a próxima vez que o esporte for campeão nacional, a gente... Não, você pode ir quando você quiser. Tô falando convite Ah, para tá. você conhecer, porque a MC cresceu muito lá fora. No próximo título nacional, Não vale Série não B. vale Série B, né? Pensa bem aí. Né? Ok. Também Copa do Nordeste também Não vale, só vale né? Copa do Brasil. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ok. Eu Não, vou deixar meu passaporte Sul-Americana, no carro. Eu acho que o meu passaporte não vai ser carimbado por isso, não. mas a gente Tudo não bem. tá... Mas vale, obrigado. Agradeço, viu, a consideração. Muito bom. Não, Tá vendo? brinca- Ele tá magoado por conta do jogo da Copa do Brasil. Ele não digeriu. Não digeriu bem, Não né? digeriu. Mas acontece, eu sei como é isso. Acontece. Acontece. E A pra gente gente... estar em ata também, da última vez que nós viemos a Recife, nós tivemos a vitória avassaladora numa disputa de tênis que aconteceu na Repúblicas Federativas do Paiva. Foram 2 atletas do Esporte Clube do Recife representando a região, né? E 2 atletas de São Paulo, Zé Roberto e Juan. E nós vencemos por 2-0, mostrando a supremacia Facilidade. pernambucana e rubro-negra junto a 2 torcedores do São Paulo. Mas tudo bem, pode seguir. Desculpa. Mas já que você tocou no assunto, né? A gente naquela época jogou com 3. O Juan valia 2. Então, como o Juan perdeu agora uns 40 quilos, então a gente vai desafiá-los, né, para Perfeitamente. tentar reverter isso aí. Está no histórico, está gravado na Isso é verdade. É nossa verdade. vitória. É verdade. Voltando no assunto principal, a gente sabe, né? Você está há muito tempo também no mercado, você também tem aí uma história muito bonita construída e até com o Mate construiu uma história bonita aqui também regionalmente. A gente, na MC, você conheceu lá a nossa fábrica, você conheceu também na época o Mr. Miller, nós somos uma empresa de relacionamento, né? A gente tem como speech, né, que negócios são feitos entre pessoas. E muitas vezes a gente olha muito para os clientes e não olha tanto para dentro da empresa que a gente trabalha. Então, queria também dar uma oportunidade aqui, que a gente está encerrando, para você, de repente, deixar uma mensagem, né, para o pessoal da Tecomate, para todo mundo lá que trabalha, né, em equipe junto com você. Bom, então já para a gente finalizar aqui, né, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar com vocês, né, eu acho que esse bate-papo é sempre muito bom, né, a gente aqui está
tá discutindo de forma descontraída, né, um pouco da engenharia pernambucana, um pouco da engenharia nordestina e brasileira, né? Acho que a gente assim, a gente, como você falou, a gente acaba tendo alguns insights, a gente sempre aprende muito, né? Eu quero registrar aqui o meu respeito e minha consideração pelo pessoal da MC. A Tecomate é uma empresa que não faz parcerias com fornecedores, a gente sabe como é que funciona, isso vamos dizer assim, uma diretriz, né, estabelecida lá pelo professor Joaquim lá atrás, mas a gente não tem parcerias formais, mas obviamente pessoas sérias sabem quem são pessoas sérias. A gente enxerga pessoas que são parecidas conosco. Então a gente enxerga em vocês um nível de seriedade similar ao que a gente atua. Então é por isso que existe uma confiança, tenho certeza que é de parte a parte, né? Sem dúvida. Não precisa ter uma parceria assinada, não é isso, mas a gente sabe que existe confiança de parte a parte, respeito, né? E tanto da minha parte, quando vocês podem indicar algum outro consultor aqui no Nordeste para fazer determinado serviço, a gente sabe que é assim que funciona e vocês têm mais aqui que buscar mesmo, assim como a gente algumas vezes especifica algum produto que pode não ser da MC, mas é importante a gente ter a confiança que qualquer especificação e qualquer apoio que a gente precisa da MC, nunca houve qualquer tipo de restrição, muito pelo contrário, né? A gente sempre reconhece lá na empresa essa boa relação que a gente tem com vocês, tanto profissional e também se estende ao campo pessoal. E com relação ao nosso time lá, da Tecomate, o que eu posso dizer é assim, a gente tem crescido muito, né? Graças a Deus, nos últimos anos. É uma empresa que tem 30 anos e que foi fundada pelo professor Joaquim Correia, que tem tinha seus conceitos, infelizmente não está mais com a gente, mas ele conseguiu passar para a gente o que ele chamava de DNA. A gente tem o mesmo DNA. É gozado que quando algumas pessoas aparecem lá, que não tem aquele nosso DNA, naturalmente elas acabam Saindo, né? saindo. Às vezes até podem hoje estar muito melhores do que eles estariam se estivesse conosco. Mas é porque não existe uma maneira só de ver o mundo, existem diferentes maneiras de ver o mundo. Mas a gente tem que estar com a gente pessoas que veem o mundo igual a nós. Outra pessoa que vê o mundo de outra forma, ela vai ser bem sucedida, mas não com a gente. É assim que funciona. Qualquer lugar é assim, Isso mesmo. né? Então a gente hoje tem um quadro grande de pessoas, né? Várias áreas, uma atuação. O nosso foco é uma excelência técnica no Nordeste, né? Onde a gente tem uma atuação mais forte realmente, mas temos projetos também no Norte, em São Paulo, em Espírito Santo. Eu estou com trabalho lá no Espírito Santo, já fiz algumas atividades lá. Então, assim, dizer para o nosso time que a gente está crescendo e a gente está crescendo de forma saudável, né? A gente cresce de forma segura, saudável. A pandemia veio, a gente permaneceu forte, não teve queda, muito pelo contrário, a gente está em crescimento. Então, é sinal de que a gente realmente sempre teve e vai continuar com os pés no chão, sabe? Graças a Deus, o nosso corpo técnico, o nosso corpo gerencial, que somos 4, né? Eu, Tibério, que é filho do professor Joaquim, Sandra, que é a nossa gestora administrativa, e Neto, que é o gestor de operações e comercial. A gente, claro que diverge, é natural, mas a gente tem a mesma linha de raciocínio, a gente tem os mesmos princípios, e é isso que norteia a empresa. Então, eu espero que a gente ainda tenha muita lenha para queimar, se Deus quiser. Bacana, manda um abraço para o Tibério, para o Neto, que você falou mal do Neto aqui, que ele não te deixa em paz aqui. Manda um abraço para ele. Zé, alguma pergunta a mais, alguma observação? Não, só queria deixar aqui também o meu agradecimento, né? A gente tem a Tecomate como uma empresa referência, né? Você sabe bem que eu e o Zé viemos também dessa área, né? Então, para nós é sempre uma facilidade, uma alegria de falar desse tema. E é impressionante ver como a Tecomate evoluiu nos últimos anos, né? De 10 anos para cá, do ponto de vista das tecnologias que vocês vêm introduzindo, dos novos profissionais, né? A gente conhece a equipe de você, pessoas jovens, com energia, com vontade, né? Então, isso mostra que a Tecomate vai ter aí vida longa, né? E vai ser sempre uma referência aqui para todas as pessoas, muito no Nordeste, né? E para nós também que não estamos aqui no dia a dia e sabe que tem a tranquilidade, como você falou, de indicar a Tecomate para um parceiro, de fazer os nossos testes dos materiais da MC também na Tecomate e saber que é uma empresa de referência aqui para toda a região. Parabéns, Ângelo. Muito bom. Fabião. Também agradecer, Ângelo, acho que obrigado aí pela contribuição de conhecimento, né? A gente comentou bastante aqui, acho que esse é um pilar super importante para a gente continuar evoluindo o segmento da construção.
Então, obrigado. Eu tô ficando, né, outro professor aqui, então, assim, para mim, né, eu tô fazendo uma especialização aqui, né, porque eu não sou engenheiro, mas o tanto de coisa que eu já ouvi bacana, eu acho que, né, tem muito conhecimento bacana que foi compartilhado por você hoje aqui, então a gente agradece em nome da MC, e eu sou o cara do marketing, né, então... Agora vem a parte boa, viu, Ângelo? Eu Até nem- nervoso. Um agradecimento especial. Eu nem Até cortei, nervoso. né? Eu nem cortei isso, porque eu sei que você vai deixar para o próximo jogo de tênis quando eu for na sua casa. Ó, a gente não tá na Alemanha, mas a gente trouxe um pedacinho da Alemanha aqui. Então a gente trouxe duas cervejas especiais, escolhidas a dedo aí para você. Então, Você assim... sabe, Fernando, que ele fala que não bebe. Ah, entendi. Só que é impressionante. Você chega na casa dele, cara, tem uma cerveja só. Então o cara tomou todas. Todas. Teve um dia que nós fomos lá, tinha uma Budweiser, uma Heineken, uma de outra marca. Eu falei, cara, acho que é alguma coisa, né? Alguma seita que deixa sempre uma marca de uma cerveja na geladeira. E fala, não, eu não bebo. Entendi. Mas eu tenho foto, depois para quem quiser, ele tomando todas na Alemanha, vinho. É mesmo? Tem tudo. Essas fotos Tem são importantes. tudo registrado. Tá Boa. bom. Valeu, gente. Eu que agradeço aqui. Vou deixar ela geladinha, né? Suponho que seja tomada gelada, né? Suponho. Próxima vez que a gente for jogar nosso tênis, a gente já tem 2 cervejas lá garantidas. Na vitória de São Paulo contra o Tricolor Sport. contra... Isso. Exato. Beleza, eu acho que só como recado final para todo mundo que acompanhou a gente também, gostou do conteúdo, não deixa de compartilhar, não deixa de mandar para outras pessoas, né? Se você está escutando esse podcast no Spotify, a gente também tem ele no YouTube, então pode acessar o canal da MC lá que você vai conferir todos os episódios que já foram realizados. E como eu falei, compartilhar com as pessoas, né? Todo mundo aí, acho que levar mais conhecimento, né? Aqui a gente está tentando trazer mais conhecimento de uma maneira mais descontraída aí para o mercado. Também comentar, né, que esse ano a gente continua ainda com a programação dos MC Fóruns, então a gente tem ainda alguns MC Fóruns para serem realizados, né, com esse tema central de durabilidade. Para quem quiser ver os MC Fóruns que a gente tem, pode acessar o mc-forum.com.br, lá tem o site com toda a programação. E também, por fim, só para compartilhar, né, a gente tem o nosso canal de conteúdos, né, que a gente desenvolveu, que é o Hub de Conteúdos, que vocês ali podem acompanhar e verificar vários conteúdos que a MC vem produzindo, com o objetivo de levar também conhecimento para o mercado. Então, vocês podem acessar esse site através de hub.mc-bauchemi.com.br. Então, lá vocês vão conferir uma série de conteúdos, artigos, vídeos e outras coisas que a MC lançou aí nos últimos anos, tá bom? É isso. Isso, e só para ressaltar, né, a gente sempre fez eventos aqui no Nordeste, aqui na nossa fábrica, mas a gente esse ano, né, tá de maneira mais intensa, né, e também com maior frequência, fazendo tanto na fábrica. A gente mesmo, essa semana, está fazendo também o MC Fórum aqui no Recife para compartilhar conhecimento. Então, a ideia está mais próximo aqui do mercado também do Nordeste. E com uma equipe regional, né, Zé? Com uma equipe regional, que sabe a temperatura da região, a umidade. Não é isso, professor? É isso aí. A gente agradece novamente e encerra mais o episódio do Desconstrução. Valeu, gente. É isso aí. Valeu. Boa. Esse é o Desconstrução, um podcast descontraído e descomplicado sobre construção.